E no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês umas sacadas sensacionais que eu retirei do livro Estive na Mente de Jobs. É uma leitura que me deu vários insights, me trouxe várias novidades. É uma leitura que muito gostosa de se fazer, até porque se trata de um dos homens mais criativos, dos homens mais visionários de todos os tempos, que é o Steve Jobs, ok? Steve Jobs, para quem não sabe, acho difícil alguém não saber, tá? Mas ele foi o cofundador da Apple, a empresa mais valiosa do mundo. E existe um percurso para ele transformar a empresa no que ela é hoje. Eu acho que a empresa Apple deve 80%, 90% do seu sucesso até hoje deve de fato à genialidade de Steve Jobs. Steve Jobs, ele teve várias empresas, ele era também o dono da Pixar, né, que fazia filmes, animações, que mais tarde foi comprado pela Disney. Steve Jobs também já foi um grande acionista dos estúdios Disney. Então, pessoal, sem mais delongas, eu quero passar para vocês aqui o que eu extraí desse livro que fez diferença para mim, puxado para a área da venda também, ok? Vamos lá então. Pessoal, a primeira lição de Jobs para nós é sobre preço versus valor. Ou seja, são coisas completamente distintas. Você não deve falar o preço para o seu cliente antes que ele perceba o valor agregado do seu produto e dos seus serviços. Ok? Porque tem pessoas que explicam o seu produto de forma superficial. E na hora que vai fazer o fechamento, na hora que vai falar o preço para a pessoa toma um susto, porque ela não entendeu o valor agregado do seu produto ou do seu serviço. Então, o que ele nos ensina? A você, primeiro, falar com autoridade, mostrar para o seu cliente que ele está pagando barato mediante a tantas funções, mediante a tanta coisa que o seu produto oferece para ele. Você tem que colocar o seu produto lá em cima, de forma que ele, quando você fala o preço, ele ache barato mediante a tudo que você explicou. As características do produto, os benefícios do produto, a garantia do seu produto. Um exemplo, eu vendi por muito tempo colchão terapêutico, ok? Aparelho reparador do sono, famoso colchão magnético. E nós sabemos que o colchão ele tem um valor agregado alto, 7, 8, 10, 15 mil reais cada aparelho. Então, como eu fazia? Primeiro, eu procurava entender as dores do cliente, para mim poder entender de que maneira eu ia falar com ele sobre o meu produto. Eu não falava de forma engessada. Cada cliente é um cliente. Aí temos que falar um pouquinho de visão periférica, de poder entender, criar o rapport, aquelas coisas todas que eu já falei em outros vídeos, ok? Então, quando eu falava os benefícios do produto já canalizado para as dores do meu cliente, que eu passava um pouco pelas características e batia forte na garantia do produto e na prova social, que era as pessoas daquela cidade que já tinham adquirido o produto e eu já tinha um feedback positivo, eu falava tanta coisa para ele, que ele ia criando uma percepção de valor na mente dele muito alta. Ele falava, nossa, isso traz tanto benefício, deve custar quanto? 20, 30 mil reais um negócio desse. E quando eu falava 8, 7, 10, eu focava nos aparelhos mais em conta, vamos dizer assim, ele se assustava pelo lado positivo. E depois, quando eu parcelava aquilo, falava que existia um parcelamento para aquilo, que ficava uma parcela que coubesse no bolso dele, automaticamente eu fazia o fechamento. Mas tudo por quê? Porque eu fazia o meu cliente entender que preço é diferente de valor. E vocês têm que ter isso com vocês. Nunca fale o preço antes que o seu cliente entenda o valor do seu produto. Ficou claro essa sacada de Steve Jobs para nós? Essa é a primeira sacada. Outra sacada que ele nos deixa para nós nesse livro
é sobre sinergia, que eu também já falei em outros vídeos. Esses estudos sobre sinergia foi feito lá atrás pelo Napoleão Hill, né, que é uma autoridade também nesse tipo de assunto. Sinergia nada mais é do que cercar de pessoas melhores ou iguais a você, ou seja, pessoas que estão pensando o mesmo que você está pensando, pessoas que estão pensando além, que estão pensando 5, 10 anos na sua frente, porque ele fala que quando junta 2 ou 3 mentes, forma uma outra supermente, uma mastermind, uma ultramind, ok? Então, Steve Jobs, ele cercava de pessoas acima daquela época, pessoas que tinham uma criatividade acima da média, eram pessoas visionárias, bem acima da média. Então, quando ele se juntava com essas pessoas, já junto com a mente dele, aquilo explodia, gente, formava uma supermente. Então, a segunda lei do Steve Jobs é justamente essa: juntar com pessoas melhores, fazer a sinergia, trocar ideias. Ele trocava muitas ideias com o seu time, embora ele fosse um patrão daqueles que não dava sossego para as pessoas. As pessoas que trabalhavam na Apple naquela época trabalhavam sob extrema pressão. Ali era pressão todos os dias. Era a famosa montanha-russa da Apple, como era conhecida. A pessoa ia trabalhar num dia e não sabia se no outro dia ia estar lá. Vamos falar aqui da terceira sacada que ele nos deixa para nós, que é sobre interface, que é sobre designer. Muitas empresas hoje, elas menosprezam o design do seu produto. Dizem que os olhos comem, não é? E é 100% verdade. Se o seu produto estiver bem embalado, estiver com uma embalagem bonita, atrativa, com as cores certas, com as letras certas, existe a psicologia das cores. Isso daí faz todo sentido. Então ele primava muito pela interface do primeiro Macintosh lá atrás. Ele já tinha uma interface diferenciada. Ele já tinha uma interface que chamava a atenção das pessoas para aquela época. E o design para ele era tudo. Tem até uma história no livro que ele conta que ele foi comprar uma geladeira com a mãe dele e ele não comprou a geladeira por causa do design da geladeira. Tinha um designer feio, tinha um designer pobre. Ele era acima do tempo dele, ele era acima daquela época. Era um homem extremamente visionário que se importava demais com a interface dos seus produtos, com o designer dos seus produtos, de que maneira aquilo ia causar um impacto visual para as pessoas, ok? Depois ele gerava o quê? Senso de pertencimento. Ele agregava, ele juntava tribos diferentes, que ele incutia na mente da pessoa de forma subliminar, que quem tinha um Apple era sinônimo do quê? De status. E isso permanece até os dias de hoje. Hoje, por que faz uma pessoa pagar 13, 14 mil num iPhone 13? Você já viu alguém pechinchar numa fila, numa loja da Apple, chegar aí e falar assim: você não faz por 10? Ah, você não tem como fazer por 8 mil para mim? Você nunca viu e nunca vai ver alguém dentro da loja da Apple pechinchando o preço. Por quê? Senso de pertencimento, status, sinônimo de poder, sinônimo de status. Então, para você que tem um produto ou um serviço que você consegue incutir de forma consciente ou até de forma subliminar na cabeça do seu cliente, que aquilo dá o senso de poder, dá senso de pertencimento para ele, você com certeza vai conseguir firmar a sua marca de forma muito mais assertiva, de forma muito mais eficaz. Então, por que as pessoas pagam tanto no iPhone hoje? Senso de pertencimento, status, poder, isso ficou para sempre cravado e nada vai mudar isso. Por isso que ela é a empresa mais valiosa do mundo hoje, ok? Aqui aquilo que eu estava dizendo para vocês, que
ele sabia vender a ideia dele tão bem para os seus colaboradores, porque naquela época não havia dinheiro, né, em caixa, e ele tinha que persuadir as pessoas, vender a ideia para as pessoas, de forma que eles não desistissem de trabalhar na Apple, porque era alta pressão total. Teve um que perguntou para ele assim: Steve, o que eu faço com aquele cliente? Como que eu respondo ele? Eu mando um e-mail ou eu mando uma carta registrada? Ele respondeu de forma bem simples para aquela pessoa: faz o que você quiser no seu último dia de Apple. Ou seja, ele era tão à frente que ele não admitiu uma pergunta tão estúpida como essa. Ou seja, ele demitia as pessoas por uma simples pergunta errada. Uma pessoa que faz uma pergunta como essa não trabalha em alta performance, logo não poderia fazer parte do time dele. Então, a famosa montanha-russa da Apple era isso: a pessoa trabalhava num dia e não sabia se no outro dia ele estaria lá. Mas como ele fazia para persuadir as pessoas a trabalhar com ele com um salário tão baixo? Ele vendia a ideia que eles estavam trabalhando na empresa que ia transformar o mundo, na empresa que ia mudar toda a história da tecnologia. E de fato, era aquilo que ele acreditava. Ele estava realmente em estado de congruência com aquilo que ele falava. Mas ele sabia aonde ele queria chegar e sabia transmitir a ideia para os seus colaboradores. Por isso que eles suportavam tanta pressão. Eu suporto a pressão porque eu trabalho na empresa que vai mudar o mundo, na empresa que vai revolucionar toda a tecnologia mundial. E com esse senso de pertencimento a uma grande empresa, fez com que a Apple se tornasse o que ela é hoje. Então, pessoal, você que vende seu produto, seu serviço ou a sua ideia, se você seguir esses tópicos aqui, com certeza você vai ser uma pessoa diferenciada no mercado. Ou seja, mostrar o valor antes de mostrar o preço. Criar a sinergia, que é trocar ideias com pessoas que estão 5, 10 anos à sua frente. Preocupar demais com o designer, com a interface, com a embalagem do seu produto. Isso conta muito. Estuda a psicologia das cores. As cores não estão ali por acaso. Tem embalagem que o produto não vale nada, né? Mas só o fato de ter uma embalagem bonita chama atenção. Esses dias mesmo eu fui no mercado aqui em Lisboa e tinha lá um potinho pequenininho assim, ó, de uma sobremesa, mas aquilo estava tão bem embalado, tão chamativo, tão bonito aquilo, que era impossível ver aquilo e não sentir vontade de provar aquilo. Resumindo e concluindo, eu saí de lá com 3 potinhos daqueles. Coisa linda mesmo. Dava até dó de comer, de tão bonito que era a embalagem. Resumindo e concluindo, o produto em si, sinceramente, não tinha nada de especial. Para ser sincero, eu nem gostei do produto. Mas só o fato da embalagem, eu não compro mais. Mas realmente a embalagem fez toda a diferença para que eu comprasse aquele produto. E nós sabemos que é assim que funciona. Os olhos é o que come primeiro. Ok, pessoal? Então, nunca se esqueça de dar atenção ao designer do seu produto. Depois nós temos que criar um senso de pertencimento, né? Criar tribos diferentes sobre o seu produto. Eu, quando vendia colchão, como que eu criava o senso de pertencimento? Geralmente eu vendia em cidades do interior, onde todo mundo se conhecia, cidades pequenas. E eu chegava na casa do cliente e dizia: olha, o João já tem, a Dona Maria tem, o Francisco tem, a Joana falou que foi maravilhoso, o Severino falou que o produto mudou a vida dele. Eu ia citando várias pessoas aonde dava aquele senso de pertencimento para ele. E automaticamente também gerava o gatilho mental da prova social, que faz toda a diferença no nosso negócio. Então, crie senso de pertencimento sobre o seu produto. E depois, aprenda a vender a sua ideia, ou o seu produto ou o seu serviço. Lembre-se, tudo na vida é vendas. Você não tem como dizer que você não é vendedor.
Você é um vendedor, queira você ou não. Ou você vende um produto, ou você vende um serviço, ou você vende uma ideia. Até para você jogar um futebol com seus amigos, você tem que vender a ideia para sua esposa, senão ela não deixa você ir. Ou seja, o tempo todo você está vendendo. Ah, Jorge, mas eu não vendo nada, eu trabalho para outra pessoa. Ok, você vende horas, você é um vendedor de horas. Quando você vai pedir o aumento para o seu patrão, o que você está vendendo? Uma ideia. Então, pessoal, querendo ou não, o mundo se baseia em vendas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha agregado valor. Se agregou valor, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, para que possamos entender que estamos no caminho certo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.